Olá pessoas, tudo bem? Olha só, vamos falar aqui sobre perdão. Perdão é um assunto assim tão falado, tão discutido, tão mencionado, né? A Bíblia fala de perdão, as pessoas falam o tempo todo de perdão, todos dizem assim que você tem que perdoar, perdoar e perdoar e perdoar. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Realmente o perdão é algo interessante, é algo que precisa ser praticado, só que de uma forma correta. Como que é isso? Nas relações pessoais, tá? Seja com amigos, seja entre marido e mulher, seja, colegas de trabalho, etc. Então, qual que é a situação de alguém que faz algo de ruim pra gente? Qual que é a situação de alguém que você fez algo de ruim para essa pessoa? Alguma coisa que essa pessoa não gostou, que ficou magoada, ou alguma coisa que você deixou de fazer e a pessoa ficou magoada, né? Então, lá em constelação familiar, para quem conhece constelação familiar, para quem conhece o alemão Bert Hellinger, né, que foi o descobridor desse movimento sistêmico chamado constelação familiar, hoje também organizacional, né, constelação sistêmica para conflitos na área da justiça, do direito, etc. Então, Bert Hellinger nos ensinou o seguinte, que a boa relação é aquela que existe uma troca, tá? E nessa relação de troca, o que ocorre? Se alguém te fizer algo de ruim, você precisa equilibrar com ela. Equilibrar de que forma? Fazendo algo equivalente ao que ela te fez. Não na mesma moeda e não exatamente a mesma coisa. Não confunda. Por exemplo, a esposa que o marido traiu. Você não tem que trair o seu marido só porque ele traiu você. Existem outras formas de equilibrar isso, né? Nas relações interpessoais, com amigos, etc., sempre acontece alguma coisa que uma das partes faz algo ruim para o outro e esse outro, de repente, se considerando muito bonzinho, quer perdoá-lo ou não quer perdoá-lo, fica com essa coisa no coração, com essa mágoa para o resto da vida. Então, Bert Hellinger nos ensinou que a gente precisa equilibrar isso. Se alguém fez algo de ruim para você, você precisa fazer algo equivalente para essa pessoa. Ou seja, já viu aquela história que o senso comum diz o seguinte: bom, se você aceitar tudo, a pessoa vai montar em você, né? Então é mais ou menos por aí. Então é importante equilibrar. Quando alguém faz algo de ruim para você, você precisa fazer algo equivalente para essa pessoa, só que um pouquinho menos, tá? Não na mesma moeda e não exatamente a mesma coisa, não tem necessidade de ser a mesma coisa. Tudo depende da proporção, depende do quanto, depende do grau de ofensa que foi feito, né? Então o ofendido de repente se sente muito magoado, aquilo ali para ela realmente é algo bastante considerável, que precisa, se ela não vingar, tá? Vamos usar essa palavra, ou não perdoar, então aquilo vai machucar muito essa pessoa. Então essa palavra vingança é um pouco pesada, mas é preciso equilibrar, é preciso se levantar em relação ao outro que fez algo de ruim para você. Porque o perdão por si só, o perdão falado, ele não é sentido. Tá? Então você se coloca, a pessoa normalmente o ofendido se coloca em uma condição de bonzinho e perdoa o outro, só que de fato, de verdade, esse perdão não é de coração, e se é de coração, acaba que essa pessoa que fez algo de ruim vai fazer novamente, provavelmente vai repetir. Como que tem que fazer? Tem que equilibrar isso, tem que fazer algo também equivalente, algo de ruim, só que lembrando que um pouco menos para essa outra pessoa. Tá, Vinícius, e se fizer algo de bom? Aí sim, aí você vai fazer algo de melhor ainda para outra pessoa. Então, quando a pessoa fizer algo bom para você, você faz algo ainda melhor para ela. Quando fizer algo ruim, você dá o troco, só que em menor proporção, porque se for em maior proporção, acaba que você vai ficar com dívida com essa pessoa e ela vai poder te dar o troco novamente depois. Ao contrário daquilo que é bom, você precisa fazer um pouco mais. Se alguém fez algo bom, faça um pouco mais, que a pessoa vai ficar em dívida com você
vai fazer algo de bom para você e você faz algo de bom para ela, e isso, a relação vai crescendo, vai ganhando força, tá? Beleza. Tá. E então o equilíbrio é suficiente. Beleza, equilibrou, tá tudo tranquilo? Olha só, além de equilibrar, é importante que você perdoe dentro do seu coração. Você precisa perdoar de coração, porque se você não perdoar de coração, isso vai se tornar um bloqueio na sua vida, isso vai ser uma mágoa, uma coisa ruim que você vai carregar dentro de você por toda a vida, e isso vai passando de geração em geração. Então, mesmo que você não tiver a oportunidade de perdoar o outro diretamente, é importante que você perdoe essa pessoa dentro do seu coração. Porém, mais uma coisa, antes de perdoar o outro, é preciso você aprender a se perdoar também. Pratique o perdão de si mesmo. Pratique o perdão perdoando a si mesmo. Sabe aquelas coisas ruins que a gente faz, que depois a gente, sempre que lembra, a gente não gosta de lembrar, porque a gente sabe que machucou o outro, que fez mal para o outro, tá? Então aquilo fica nos perturbando pro resto da vida. Aquele sentimento de culpa, aquela culpa que a gente carrega por toda a vida. Então, isso, a gente precisa se libertar disso. A gente precisa se perdoar. Primeiro a gente se perdoa, a gente aprende a praticar o perdão com a gente mesmo, para que a gente possa perdoar o outro de coração, tá? Então, quando você faz algo de ruim, mesmo que seja involuntariamente para o outro, óbvio, a gente fica depois, as pessoas do bem ficam depois com um sentimento de culpa, e a gente precisa se livrar dessa culpa, porque se a gente não se livrar dessa culpa interna, isso vai nos matando aos poucos. Isso vai nos matando emocionalmente aos poucos. Então, é importante que a gente aprenda a se perdoar, que a gente aprenda a perdoar o outro, e sempre que perdoar o outro, se tiver oportunidade, é importante que equilibre essa relação, tá? Porque o outro faz algo errado, algo de ruim para você, você perdoa e você está sendo vítima duas vezes. Por quê? Porque ele fez algo de ruim e você que está com a obrigação de perdoá-lo, ou seja, você vai sofrer duas vezes a consequência. Então é importante que seja equilibrado isso. Mas, acima de tudo, é importante que você, sempre que tiver a necessidade ou o desejo de perdoar, que esse perdão saia, seja interno, que seja de coração, de verdade. Não carregue mágoa, não. Se você carregar mágoa, você está carregando no seu corpo uma má água, tá? Como se fosse uma água suja. Você bebe água suja? Não, você não bebe água suja. Então, por que você deixa a água suja dentro de você? É importante colocar isso para fora. Então, quando você perdoa de coração, você se liberta. Quando você se perdoa, você se liberta, tá? Então, vamos praticar o perdão, mas vamos praticar o perdão de uma forma correta, de uma forma onde fica leve para todo mundo. Você fala assim, eu perdoei, mas se isso ainda te machuca, você não perdoou coisa nenhuma. Se você fala o seguinte, eu me perdoei, mas isso ainda te incomoda, você também não perdoou coisa nenhuma. Preste atenção nisso e pratique o perdão de forma correta.